E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Voltando com o próximo módulo do curso de contratações de TI, de soluções de TI, hoje a gente vai falar de gerenciamento de risco. É muito importante a gente falar de gerenciamento de risco, porque isso tem sido um tema muito abordado pela Administração Pública Federal desde 2017, tá, gente? Com a N5 2017, a gente já vê aparecer a coisa do risco, da gestão de riscos e essas coisas associadas. Nas esferas municipais e estaduais, isso é um pouco novo, principalmente em função da Lei 14.133. Quando a gente olha para o 8666 e dá uma busca nela pela palavra risco, você encontra essa palavra 3 vezes apenas. Quando você vai na 14.133 e faz a mesma busca, a palavra risco é citada 48 vezes. A palavra mostra o peso do que foi considerado como sendo importante pela 1433. Vamos lembrar que é uma lei que foca muito na etapa preparatória da licitação. É muito importante falar em planejamento de licitação pela lei nova. Então é impossível a gente falar em planejamento sem falar de gestão de risco. Então o tema da aula de hoje vai ser a gestão de risco na contratação de soluções de TI, beleza? Vamos seguir então olhando para o curso da linha que a gente tem feito, tá? Da trilha de aprendizado. Na primeira aula a gente falou dos aspectos gerais, na segunda aula a gente falou do planejamento, ele por si só. Na aula 3 a gente vai falar da gestão de risco, da análise de riscos, tá, gente? Análise de risco é parte do planejamento da contratação, mas pela sua importância, vamos lembrar, 48 palavras, a gente vai tratar ele separado. A gente vai tratar ele num tópico específico, que é esmiuçar o gerenciamento de risco em contratação. E a gente vai fazer isso utilizando, primeiro, olhar para a Lei 14.133. O que ela vem trazendo para a gente nessas 48 palavras sobre o conteúdo da análise de risco? O que ela traz de informação? Em primeiro lugar, ela obriga o gestor público a fazer o gerenciamento de risco, tá? Através de uma definição de uma matriz de riscos que é estabelecida através de componentes específicos citados na lei. Esses componentes a gente vai ver nesse curso daqui a pouquinho, tá? Aqui é só um panorama geral de o que a lei trata desse assunto. Por que é um panorama geral? Porque é a norma específica que vai, de fato, delimitar os conceitos e aplicações do conteúdo análise de risco, gestão de risco e por aí vai. Então a gente vai dar uma passada geral pela lei. Outra coisa é o princípio da segregação de funções. A lei traz a previsão do risco associado à não segregação de funções. Segregação de funções é um dos princípios basilares da lei. Se você não está fazendo segregação de função, ou pelo menos você não está tentando fazer segregação de função, porque quando chega na ponta da linha, na hora de praticar segregação de função, pode não ser tão simples quanto traz o termo da lei. Vamos lembrar que o termo da lei, gente, é feito para o ótimo. E quando a gente vai para o mundo de verdade, às vezes a aplicação no órgão da gente, e quando a gente desce para as esferas municipais, em que você tem uma equipe de uma pessoa resolvendo, desde a solicitação da demanda até bater o martelo lá no final da licitação, o pregoeiro, o agente de contratação, a coisa fica um pouco mais complicada. Mas existe um risco associado, previsto na lei, por não segregar funções e suas consequências, por óbvio que, basicamente, responsabilização. Mas vamos tratar isso com um pouco de cuidado. Tá? E associa o risco, gente, à eficiência, efetividade e eficácia das contratações públicas, que são também princípios basilares. Ou seja, olha o que a lei está fazendo. Ela vai percorrendo os princípios legais que norteiam a Lei 14.133 através de análise de risco. É um olhar diferenciado, beleza? Quando a gente olha, o próximo item citado na lei é o de compartilhar os riscos entre contratante e contratado. Isso é muito novo. Do aspecto de lei de licitações, de lei geral. Do aspecto de instrução normativa, o Serviço Público Federal, pelo menos, já tem isso muito mais ou menos delimitado, principalmente em contratações de serviços e de engenharia, serviços comuns e especiais de engenharia, já se fala muito em compartilhamento de risco. Na TI não se falava tanto, mas já é bastante citado, e quando a gente olha para a IN 94 de 2022, que é a norma que vai traduzir o que está escrito na lei de forma objetiva e aplicável, é muito interessante ver o compartilhamento de risco entre contratante e contratada. Se você prevê os riscos numa matriz de riscos e essa matriz de risco faz parte do contrato, do escopo do contrato, e se lá está previsto que aquele risco está associado à ação
do contratado e não do contratante, é o contratado responsável por aquele risco. E se aquele risco vier a termo, se ele nascer e acontecer, é de responsabilidade do contratado aquele risco, porque estava previsto na matriz. E o mesmo vale para o contratante ou órgão público que montou a matriz de risco, vai colocar as suas responsabilidades na matriz de risco, tá? Então a gente vai discutir isso com calma, óbvio que esmiuçando tópico a tópico. A transferência de riscos a contratados é um outro dos tópicos importantes e talvez até polêmicos da lei de licitação. Por quê? Você pega um risco associado à contratação de uma determinada solução e entrega para o contratado, normalmente em cláusulas que prevêem seguro. Vamos lembrar que a nova lei de licitação traz a possibilidade de assegurar determinada contratação. Se existe um seguro sobre determinada cláusula contratual, que esse risco seja transferido para o particular, para o contratado. Se você está contratando um seguro, é para você não ter dor de cabeça com esse problema. É basicamente essa a premissa. Então, a administração pública pega o risco e transfere para o contratado. Uma outra coisa interessante do ponto de vista de contratação, e aí, de novo, gente, a gente vai cair um pouco na coisa de obras, serviços de engenharia, serviços comuns de engenharia, que é a majoração do fator de risco. Mas vamos lembrar que as normas de TI, elas vêm, tá? Não só as normas, gente, o procedimento de tecnologia de informação, a cultura da tecnologia da informação vem da engenharia. Então, muito natural que algumas das coisas que se aplicam à engenharia ainda se apliquem, por mais que a TI tenha amadurecido e evoluído enquanto ciência própria, é muito natural que ela beba informações da engenharia. Então, a gente vai ver a majoração dos fatores de risco da engenharia, elevando o risco do contrato de 5%, às vezes a garantia contratual de 5% para 10%. Se a TI está fazendo uma contratação integrada ou semi-integrada, e o risco for alto, ela pode fazer a mesma coisa. Não tem nenhum impeditivo legal. Então a gente vai lá na engenharia, percebe como a coisa funciona, traz a coisa para a TI e chega num bem bolado aí no meio termo. E é um artefato obrigatório. Se você está fazendo uma contratação pública, lembra que ela tem que ter cláusulas específicas que prevêem alocação de riscos. Não dá para fugir disso. Então, quando vira cláusula obrigatória, numa contratação pública, você percebe, até para contratação direta ela é cláusula obrigatória, salvo raríssimas exceções. Então, assim, perceba que o instrumento está aí e o golpe está aí, cai quem quer, gente. Então, assim, vamos utilizar, e aí por isso que a gente vai falar agora especificamente, entrar nos normativos, porque são os normativos que vão detalhar e esmiuçar o que está previsto numa lei geral, que é o caso da Lei 14.133. Então, a gente está olhando para a N 94 de 2022, que ela é muito direcionada para o Poder Executivo Federal, e a gente vai olhar para a Resolução 468 de 2022, que é direcionada para o Legislativo e para o Judiciário. Os órgãos, essa Resolução 468 é do CNJ. Então, Legislativo e Judiciário basicamente vão se orientar por essa norma. Volto a dizer o que eu já disse antes. Olhou para uma contratação complexa de TI, cara, mesmo que você seja do Legislativo do Judiciário, vai lá na norma 94 de 2022 da SGD e bebe um pouco de informação lá, porque ela é muito mais completa, ela é muito mais robusta e você vai ter um resultado muito mais efetivo se você utilizar essa norma. Beleza? Então, quando a gente olha de fato para a norma e tenta entender as nuances dela, lá no artigo 2º da norma tem o rol de definições. É muito interessante que a própria 14.133 já traz a definição de matriz de risco. E aí, quando a gente olha para IN 94, ela vem repetindo uma série de conceitos relacionados a risco. Vamos lembrar que a gente está falando risco de uma forma genérica e a gente vai fazer aqui uma adequação para soluções de TI. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar um risco. Gente, identificar risco é um exercício de olhar para o passado para entender o que já deu BO nas suas contratações anteriores e olhar para o futuro e fazer um exercício de previsão. O que pode vir a acontecer? Por exemplo, quando a gente estava em 2019 fazendo nossos contratos, ninguém imaginava da possibilidade de haver uma pandemia que tivesse uma afetação global e que, assim, quem trabalha em contratação pública sabe de que maneira a pandemia afetou os contratos, principalmente o equilíbrio financeiro dos contratos, porque alguns produtos simplesmente tiveram preço subindo a valores exorbitantes, enquanto que o preço pactuado lá atrás foi um preço menor. Então, tem coisa que é muito difícil de prever no contexto de futurologia. Mas é um exercício que a gente precisa fazer.
Olhar para o passado para buscar, reconhecer e descrever os riscos que já ocorreram e olhar para o futuro para tentar entender que riscos são esses e mapear, marcar quais são esses riscos. Depois ver o nível de risco, a magnitude desse risco, tá? Ela vai se apresentar de duas maneiras. O risco é basicamente tratado de duas maneiras. Ele é tratado pelo impacto e ele é tratado pela probabilidade de que ele aconteça. Então a gente vai olhar o risco pensando, se esse risco vier a termo, se esse risco acontecer, qual é o impacto desse risco sobre o negócio? Quando a gente fala de TI, a gente fala muito do negócio, mas perceba que a gente está falando de qual é o impacto desse risco sobre a entrega que o órgão público onde eu trabalho tem que fazer e qual é a probabilidade de que ele aconteça. Então uma coisa é o impacto, outra coisa é a probabilidade e outra coisa é o equilíbrio entre essas duas coisas. É basicamente que uma coisa com impacto muito grande, com a probabilidade muito grande que aconteça, você tem que abrir o olho e olhar com ela com muito cuidado. Uma coisa com impacto muito baixo, com uma probabilidade muito baixa de ocorrer, você não precisa dar tanta atenção. Coisas com impacto muito grande, probabilidade baixa, ou probabilidade alta e impacto baixo, você vai ter que, de alguma maneira, metrificar, e aí a gente vai discutir como é que faz isso, para você entender se você vai tratar aquele risco, se você não vai tratar esse risco e qual a atenção que você vai dar para ele. Se um risco é muito alto, ele vira inclusive uma cláusula contratual, beleza? Então tem que olhar para o risco sempre pensando no impacto e na probabilidade de que ele aconteça. E tratar os riscos. Você identificou que o risco é muito alto, a probabilidade de que ele aconteça, o impacto dele é muito alto, e aí você vai de fato tratar esse risco. E tratar é o quê? Responder ao risco, tentando evitar, mitigar, transferir ou compartilhar. Lembra de transferir o risco? Está aqui na parte de tratamento de risco. Uma forma de tratar o risco é entregar ele para o particular. O particular cuida desse risco, não tem nada a ver com isso, eu não tenho nem maturidade, eu não tenho meios para lidar com isso. Então, o particular vai e toma conta desse risco. Então, na verdade, o que se pensa em tratamento de risco é a primeira coisa evitar. Como é que eu faço para evitar esse risco? Tá, beleza. Então, assim, definir medidas para evitar que o risco aconteça. Agora, e se ele vier a acontecer? Defina medidas para mitigar o risco. Então é basicamente isso. Você evita que ele aconteça, mas você tem um plano B na manga, que é, na hora que ele acontecer, o que eu faço? E como é que você faz isso? Você materializa isso, gente, numa matriz de risco, que é parte do tópico dessa aula que a gente vai falar hoje. A matriz de risco é a materialização de toda essa teorização sobre os riscos, esses exercícios de futurologia, essas coisas que a gente está se propondo a fazer. Tá? Então, analisar o risco é compreender a natureza desse risco, ver o nível dele e ver a decisão que você vai tomar sobre o tratamento de risco. Vamos lembrar que se o risco é muito, a probabilidade é muito baixa e o impacto é muito baixo, a gente talvez tolere o risco. A gente aceita a probabilidade dele e o impacto dele e vida que segue, não gasta energia com isso. Mas essa é uma decisão de gestão. E a gente vai chegar num momento ali na frente em que a gente vai falar sobre apetite de risco do órgão. Quando a gente for falar de apetite de risco do órgão, a gente vai destrinchar melhor essa história de tolerar um risco ou aceitar um risco. Mas vamos deixar isso para o tópico específico. Então a gente vai fazer, ainda no rol de definições da norma, tá, gente? A gente vai fazer a avaliação dos riscos, comparando ele com outros riscos e comparando ele com esse exercício teórico que a gente fez de ficar trabalhando e tentando entender o impacto desse risco. E depois a gente vai fazer o gerenciamento desse risco, que é identificar, avaliar, administrar e controlar os eventos de risco para que não afete os objetivos da organização, que é a prestação de um serviço público de qualidade. Basicamente isso que a gente vai fazer quando a gente fala de avaliação de risco. Então, a gente vai fazer o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é uma ação. É uma forma de você cuidar dos riscos. E o mapa de gerenciamento de risco é um instrumento palpável, é a materialização do gerenciamento de risco. Então, o gerenciamento de riscos é a concepção de ideias, medidas e avaliações e administrações dos controles de riscos sobre os objetivos da organização. E o mapa de riscos é um instrumento físico, material, que materializa isso tudo, em que a gente vai avaliar a probabilidade de que o risco aconteça, o impacto de que esse risco aconteça, como a gente faz para evitar que esse risco aconteça e, se ele acontecer, como é que a gente faz para tratar esse risco, mitigar o dano causado por esse risco. Então, o mapa de gerenciamento de risco, que é um instrumento previsto na Lei 14.133,
é um instrumento que materializa tudo isso que a gente está falando sobre risco. Tá? E a matriz de alocação de risco, consequentemente, vai ser uma cláusula contratual que define algumas coisas. Tá? Então, a matriz de alocação de risco ela vai ser uma cláusula prevista no contrato administrativo, ou seja, ele vai ser pactuado entre contratado e contratante, prevendo qual é o papel de cada um deles. Então, a gente vai ter que listar na matriz de alocação de risco quais são os possíveis eventos, os impactos e as consequências e a probabilidade de que eles aconteçam. A gente vai ter que ver as obrigações de resultado, porque em alguns modelos de contratação, por exemplo, a integrada e a semi-integrada, a gente permite que o contratado modifique algumas dos pré-requisitos do contrato para provocar uma melhora tecnológica, uma melhora em inovação tecnológica. Então a gente tem que prever que tem obrigações de resultado que estão vinculadas a um risco. E se o cara está optando por fazer modificações no projeto anteriormente pactuado, porque ele está dizendo e mostrando para a administração pública que aquele resultado que ele está, que aquele meio que ele está propondo vai chegar num resultado melhor, se isso está previsto em edital, que ele possa inovar, tá tudo bem, mas ele tem obrigações de resultado, tá, gente? E o risco sobre o resultado é dele. Se ele provocar alterações no meio do contrato para chegar num objetivo final melhor e der errado, cara, por mais que a administração pública tenha aprovado a modificação, a inovação, o problema é dele, é uma obrigação de resultado. E a outra coisa é a obrigação de meio. A gente às vezes vai ter que dizer para o cara, meu amigo, meus parabéns pelo que você está me trazendo de inovação tecnológica, mas eu não quero, porque está previsto uma obrigação de meio na análise de risco. Eu não quero que você de forma alguma altere esses parâmetros. Então, faz como está aí, não inventa moda não, fica na sua, tá beleza? Então tem que pensar em listar esses riscos nas obrigações de resultado e nas obrigações de meio em relação a isso. A outra questão, quando a gente chega lá no artigo 8º, que está falando sobre o início da fase de planejamento de contratação, a gente viu isso no vídeo anterior, as atividades de gerenciamento de risco, elas permeiam todas as fases do processo de contratação. Tá? Então, quando a gente olha isso com mais calma, desculpa, eu vou voltar aqui, quando a gente olha isso com mais calma, a gente vai ver que o gerenciamento de risco, ele é durante o planejamento da contratação, ele é durante a seleção do fornecedor e ele é durante a gestão contratual. A gente vai definir melhor em cada momento que vai acontecer a gestão de risco. Mas entenda que a gestão de risco se inicia com a demanda e ela não termina depois que a licitação foi realizada. Ela se mantém durante toda a gestão contratual até o último dia, até findar o contrato. Beleza? Ainda no contexto de gerenciamento de riscos, a gente vai lá para o artigo 38, que é o artigo que especificamente na norma, e aí eu estou olhando para a norma da SEGES, tá, gente? Eu não estou olhando para a resolução 468, mas ela fala a mesma coisa, basicamente. Um pouco mais rasa, mas ela vai falar a mesma coisa. Então eu estou pegando a norma mais ampla para trazer, e quando ele fala de gerenciamento de risco, ele fala de política de gestão de riscos que o órgão tem que ter. Se o órgão tem política de gestão de risco, se o órgão segue a Instrução Normativa Conjunta número 1 de 2016, que fala sobre controle interno, gestão de risco e governança no âmbito do Poder Executivo Federal. Bom, se você é de um órgão municipal ou estadual, a pergunta já é automaticamente respondida, você não é obrigado a ter um instrumento de gestão de risco e governança no seu órgão. Se você é de um órgão federal, da administração pública, desculpa, você tem que fazer. Se você não está fazendo ainda, se você ainda não instituiu um comitê de risco para mapear os riscos relativos às atividades do seu órgão e à governança, você precisa rever seus conceitos e está fazendo alguma coisa errada. Mas, dá tempo, faz aí, tá tudo bem. Agora, a política de gerenciamento de risco, ela tem que estar associada, ela tem que estar vinculada à contratação. Quando você vai fazer uma contratação, ela tem que estar vinculada, na verdade, a contratação que tem que estar vinculada à política. Então tem que prestar um pouco de atenção nisso, tá, gente? E quando a gente olha, de fato, perceba que o artigo 38, ele vem falando da política de gestão de riscos. E aí depois ele vem nos parágrafos seguintes, delimitando os pormenores desse assunto. Então, durante a fase de planejamento da contratação, tá?
que deve-se promover as ações de gerenciamento de risco. E esse instrumento deve ter, no mínimo, a identificação e análise dos principais riscos em função do seu impacto e da sua probabilidade. Gente, vamos falar isso 30 mil vezes? Os riscos sempre são mapeados em função do impacto e da probabilidade. Pode ser mapeado em função de outras coisas? Pode. Tem outras formas de mapear risco? Tem. Mas qual é a forma que a lei traz para você? Analise os principais riscos em função do impacto e da probabilidade. O que você vai fazer na sua vida prática? Você vai seguir o que a lei está mandando ou você vai inventar moda? Decisão é sua, fica à vontade. Mas analise os riscos em função do impacto e da probabilidade, que não tem nada para dar errado. E, basicamente, você vai ter que ver sempre, já ouviu essa expressão, analisar o comprometimento do alcance de resultado da instituição. Prestação de serviço público de qualidade. É disso que a gente está falando, beleza? Então, o gerenciamento de risco tem que ter, no mínimo, a identificação dos riscos, resposta aos riscos em função de apetite do risco do órgão. Olha que curioso. Ele está voltando lá na política, tá? Vou voltar o slide aqui. Ele está voltando na política de gestão de riscos. E ele está dizendo que o seu órgão tem um apetite de risco. E desculpa, gente, isso é uma balela desgraçada. Colocaram isso na norma aí para dar lastro para o gestor público poder tomar decisão. Mas nenhum órgão tem um menu de apetite de riscos. Porque os riscos vão variar em função da sua própria natureza. Então, me conta, faz um exercício mental aí. Qual é o documento que diz que o seu órgão tem apetite de risco? Baixo, médio ou alto? Esse documento não existe. Na verdade, o risco baixo, médio ou alto ele tem que estar vinculado a alguma atividade específica ou algum risco específico. Então, desculpa, quando a norma fala de em função do apetite do risco do órgão, não. É em função do apetite de risco do órgão para aquela contratação específica. O órgão pode achar que comprar computadores novos é muito relevante do ponto de vista da gestão da TI do seu órgão, porque seu parque tecnológico está muito defasado, e achar que construção de data center novo é menos relevante. E aí, qual que é o apetite do órgão? É por segurança da informação ou é por atender o usuário? Depende. Depende do momento, depende do orçamento daquele ano, depende de tanta coisa. Então essa coisa de classificar apetite de risco do órgão, desculpa, cara, isso é uma balela danada. E isso não está escrito em nenhum instrumento palpável. Nenhum órgão vai escrever um documento que tem apetite de risco baixo, médio ou alto. E sim, que tem apetite de risco baixo, médio ou alto em função de determinados assuntos ou de determinados riscos. Então, só para a gente alinhar as expectativas aí, é que tem que fazer também um registro e acompanhamento do tratamento dos riscos. Ou seja, você está se propondo a tratar risco, você tem que fazer registro e acompanhamento disso, se a governança é fazer a gestão dessa informação. Quando a gente ainda no artigo 38 olha o parágrafo 2º, ele vai dizer que é o seguinte, durante a seleção do fornecedor, o integrante administrativo é que tem que conduzir o gerenciamento de risco. E durante a gestão do contrato, a equipe de fiscalização do contrato que tem que fazer a continuação da gestão de risco. Então, tem essa diferença por quê? Porque durante a seleção do fornecedor, não necessariamente você já tem a equipe de fiscalização. A equipe de fiscalização ela vai ser feita depois. Eu estou falando não necessariamente por quê? Porque eu já vi em edital de contratação, no edital, o edital trazendo no corpo do edital quem vai ser a equipe de fiscalização. Não vamos entrar no mérito, isso pode ser polêmico, mas assim, é um excesso, eu acho, ao meu ver, e aí é só minha opinião, que no edital de convocação você colocar o nome das pessoas que vão fazer a fiscalização disso lá na frente, você pode estar provocando no particular a tendência a um desvio, de tentar procurar aquelas pessoas para conseguir alguma vantagem indevida. O processo licitatório durante a fase interna ele tem que ser transparente do ponto de vista da informação, transparente para os órgãos de controle, mas as informações contidas na fase interna da licitação não tem que ser todas elas publicadas ao mercado. Vídeo orçamento secreto. Orçamento secreto, desculpa, gente, esse é nome horrível, né? Orçamento sigiloso previsto na nova lei. Algumas informações a nova lei vem trazendo a possibilidade de nem o preço ficar disponível. Então pensa nisso, assim. Tem esses dois momentos distintos. O momento da seleção do fornecedor, em que você tem uma equipe de planejamento da contratação, e depois da contratação realizada,
lisa, correta, você vai instituir a equipe de fiscalização. Eu acho um excesso, tanto de formalismo quanto de perigo, colocar a equipe de fiscalização que vai cuidar do contrato lá na frente, ainda nos documentos da fase interna da licitação, mas não tem uma norma que diga que A ou B. É só a minha opinião nesse contexto, tá? Então, quando a gente pula lá para o parágrafo 4º já, do artigo 38, ele vai falar justamente sobre isso, sobre a continuidade da gestão do risco. Ela não é uma coisa pontual e que acaba depois que bateu o martelo. Ou seja, quando você terminou de elaborar o termo de referência, você olha para o termo de referência e detecta riscos no termo de referência. Porque o termo de referência é um instrumento técnico que vai balizar tecnicamente aquela contratação. Durante a definição dos critérios técnicos, dos critérios de aceitação, dos critérios de gestão contratual, você pode entender que você precisa definir riscos e talvez até alterar alguma coisa do termo de referência para prever mitigação e tratamento de risco, tá? Então, essa fase interna ainda do termo de referência, e você vai buscar fazer a seleção do fornecedor. E acontece uma coisa muito curiosa durante a seleção do fornecedor, que é o seguinte: durante a seleção do fornecedor, a gente ouve o mercado. A gente joga um termo de referência na rua, por exemplo, e pede para uma empresa precificar determinado serviço, e ela fala, cara, isso que você está me pedindo aqui, ó, não tá legal não. Esse objeto que você está querendo contratar já saiu de linha e tem que rever esse negócio aqui, não tá bom. Então, durante a seleção do fornecedor, você capta muitas informações novas e relevantes, até para a construção do termo de referência. Então, durante a seleção do fornecedor, quando você termina a fase de seleção do fornecedor, você tem que rever o seu instrumento de riscos. Ele pode mudar ou pode se manter, tá? A outra regra é que durante uma vez ao ano você faça a revisão do seu mapa de riscos. Tá? Durante um ano, por quê? Mais ou menos coincide com a prorrogação contratual. Eu sugiro que vocês façam, inclusive, durante a prorrogação contratual. Vai fazer a prorrogação contratual, reveja o mapa de riscos, porque durante a execução contratual podem acontecer coisas que suscitam um cuidado ou que te chamem a atenção para um risco possível. E aí você vai refazer a sua matriz de risco. E quando você refizer a sua matriz de risco, você tem que informar para o fornecedor, já contratado nessa altura do campeonato, que você reviu a sua matriz de risco. Por quê? Vamos lembrar que tem riscos que vão ser aceitáveis, toleráveis, tem riscos que vão ser compartilhados e tem riscos que vão ser entregues ao fornecedor. Então, quando você revê a sua matriz de risco, tá? Ela é parte do seu instrumento contratual, ela é um dos anexos do seu edital, de preferência publique a sua análise de risco junto, já que você está chamando o mercado para compartilhar risco com você, deixa ele saber o que está escrito na sua análise de risco, até porque ele pode te ajudar. Uma impugnação sobre uma análise de risco mal feita pode ser de um ganho gigantesco para o órgão, porque ele vai poder rever o instrumento dele ouvindo o mercado. Vamos lembrar sempre, gente, que ouvir o mercado é muito interessante, ainda mais quando a gente fala de TI. TI é muito complexo, é muito técnico, é muito direcionado especificamente para coisas muito minuciosas. Então, assim, ouvir o mercado é sempre bom. A própria TI tem modalidades próprias antes dos procedimentos auxiliares previstos na nova lei. A própria TI já trabalhava com a possibilidade do RFI, que é o Request for Information, que é basicamente mercado. Me ajuda isso aqui, me ajuda com esse objeto, eu tenho que contratar uma coisa que eu não sei nem o que é. A gente passou por isso recentemente aqui no meu órgão, que eu vou contratar a construção de uma sala segura para criar um novo espaço ali, com um mini data center. E quando a gente chama o mercado, a gente tem o nosso setor de engenharia, tá tudo bem, o setor de engenharia sabe construir coisas, mas quando a gente chama o mercado, a gente aprende coisas que a gente nem sabia que existiam. Uma tecnologia nova de construção de uma parede que evita que a sala que fica gelada a 18 graus fique suando na parede do lado de fora, na sala do lado, ou um tipo de isolamento acústico, ou um jeito novo de conduzir o cabeamento, uma forma nova de trazer os ar-condicionados que vão gelar esse ambiente, criando corredor quente, corredor frio, esse corredor quente com exaustão. Tem tanta coisa, gente. A gente não é de serviço de engenharia, a gente é de TI. Eu nem sou de TI, no caso, eu faço gestão de TI, eu não sou um profissional técnico de TI. Então, ouvir o mercado, tanto quanto ouvir os técnicos do seu órgão, é sempre muito importante, tem que ter esses cuidados. E refazer após algum evento relevante. Que evento relevante pode ser isso? Uma pandemia pode ser um evento relevante. Uma greve da Polícia Federal pode ser um evento relevante, não pode? Ano passado a gente tinha aqui um monte de computador para receber e
os computadores ficaram presos porque eles são importados e eles ficaram presos na alfândega, porque a Polícia Federal estava de greve e a empresa não pôde entregar. Então, isso é um evento relevante que talvez faça com que você tenha que rever o seu instrumento de gestão de risco, tá, gente? O mapa de gerenciamento de risco, uma outra, aí é formalidade, tá, gente? Isso aqui é formalidade daquela que o procurador pega na hora dele fazer o parecer dele. Ele tem que ser assinado pela equipe de planejamento da contratação. Não dá para a equipe não assinar, por quê? Quem fez foi a equipe. Lembra que foi a equipe de planejamento da contratação que fez a análise de risco? Ela que assine. E se durante a execução contratual, já com equipe de fiscalização e não de planejamento, você fez a revisão da análise de risco, da sua matriz de risco, você chama de volta a equipe de planejamento para assinar tudo de novo. Porque a equipe a equipe de fiscalização. Você já está falando da execução contratual. O documento que materializa a análise de riscos, ele tem que ser assinado pelos responsáveis por essa análise, tá, gente? E as informações que são geradas e tratadas no mapa de risco poderão ser alocadas na matriz de alocação de risco, tá bom? Então prestar atenção nisso porque as informações que você está produzindo, elas têm que ser chanceladas pela assinatura de um servidor responsável e elas têm que ser colocadas junto na matriz de alocação de risco, através de novas informações ou novas coisas. A IN5 2017, ela é muito minuciosa, gente, em tratar da gestão de risco e ela mostra como faz a matriz de risco. No outro vídeo, a gente grava depois, mostrando como é que constrói a matriz, uma matriz que leva em consideração o impacto e a probabilidade de que o risco aconteça, ou seja, o tamanho do impacto e a probabilidade de que aquele risco venha a acontecer. No vídeo mais específico, a gente faz um treinamento específico também sobre como construir. Aqui a gente viu o arcabouço teórico desse assunto e trata-se como suficiente para a gente dar por encerrado essa parte. E na próxima aula a gente vai falar especificamente da elaboração do ETP de TI. Saiba que o ETP de TI é diferente do ETP de serviços comuns de serviço de engenharia. Então, a gente vai ter uma próxima aula específica sobre o ETP. Tá bem? Que é diferente também daquele planejamento da contratação. A gente tem uma norma específica e tem cláusulas específicas na IN 94 2022 que falam da elaboração do estudo técnico preliminar. E esse é o tópico do próximo vídeo, tá bem? Um abraço, fiquem bem e até daqui a pouco. Voltamos. Abraço.